Olá, cara aluno, paideia. Estamos aqui para mais um encontro para falar sobre princípios éticos de responsabilidade na gestão e no trabalho escolar. Nós conversamos sobre a Constituição Federal, sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e agora um pouco mais aprofundado dentro dessa legislação no trabalho ético e responsabilidade na gestão. Lembra quando nós conversávamos sobre a ética dentro da instituição escolar, sobre a responsabilidade do gestor escolar? Agora é um momento muito importante e delicado para que todos fiquem atentos o que diz a Constituição Federal e o que diz a LDB a respeito dos princípios éticos que regem o nosso trabalho. Todos os gestores públicos, na condição de agente político, agente público, deve pautar as suas ações por princípios constitucionais da administração pública. Né? São 5 princípios expressos nesta relação, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então, você precisa, mais uma vez, voltar-se à Constituição e verificar quais são esses princípios, né? Que estão lá na Constituição Federal de 88. O princípio da legalidade é o princípio que estabelece a completa submissão da administração às leis e às normas de um modo geral. Enquanto o particular pode fazer, vou reler, né? Vou reexplicar da forma que eu estava falando. Enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração pública pode fazer apenas o que a lei determina. Ficou claro isso? Eu não posso fazer o que a lei não proíbe. Enquanto gestor público, eu tenho que fazer apenas o que a lei determina. Vou dar um exemplo para que você possa entender isso bem claramente. Quando você tem a guarda de uma criança e a lei determina que apenas um membro da família, o pai ou a mãe, pode retirar a criança da escola. A lei determina que só o pai pode retirar a criança da escola. Você não pode fazer o que você quer. A lei determinou isso, então é isso que a instituição terá que cumprir, fazer cumprir a lei. Então, apenas o pai vai tirar a criança da escola, salvo quando a lei mudar, né? Quando ocorrer a mudança nessa lei, é que outra pessoa da família vai poder retirar a criança da escola. Isso é um exemplo simples do nosso dia a dia dentro do contexto escolar, um aprendizado para que a gente entenda o que a lei, o que a administração pública está dizendo ali. Um outro princípio é sobre a moralidade. O agente público, o agente político deve servir a administração com honestidade, procedendo no exercício de funções sem aproveitar os poderes ou facilidade delas, decorrente em proveito pessoal ou de outrem, a quem queira favorecer. A Constituição Federal, com base neste princípio, permite que qualquer cidadão ingresse com ação popular, visando desinstituir atos ou normas lesivos à sociedade. Isso aí a gente tem no nosso dia a dia constantemente, a questão da moralidade, às vezes, sendo colocada em xeque. Nós, enquanto servidor, né, enquanto população, enquanto cidadão, precisamos estar atentos nisso, a questão da moralidade, né? O artigo 5º diz assim: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público, né? Aquele legislador que fez desvio de verbas públicas ou que não aplicou de maneira correta as verbas públicas dentro do seu município, dentro do seu estado. A impessoalidade é outro princípio a ser observado, a ser estudado, e significa que a administração deve tratar a todos sem discriminação, sem favoritismo, sem perseguições, sem animosidades, né? Todos são iguais perante a lei.
E isso é algo importantíssimo dentro do processo, dentro da gestão pública, né? A impessoalidade. Um outro princípio diz respeito à publicidade, né? Todos os atos dentro de uma organização de administração pública, ele precisa ser público, normatizado e passam para que todos tenham acesso. Então, enquanto organizador desse processo, né, enquanto secretário escolar de uma instituição pública, eu preciso ter os meus atos, eles serão publicados, eles serão observados e precisa ter publicidade disso, do meu ato, né, da verba que eu recebi, como foi aplicada, como foi adquirido os bens para a escola, quais foram os benefícios atingidos, quais foram os objetivos para a compra de determinado material. Então, tudo tem que ser público e documentado. Um outro princípio muito importante, a eficiência. Veja bem, esse princípio ele foi introduzido na reforma administrativa de 98. E não é só um conceito jurídico, mas um conceito econômico na administração pública. Significa que a administração deve fazer o melhor com os recursos financeiros que possui. Deve utilizar muito bem os recursos públicos, do qual ela é gestora, como nós acabamos de comentar. Outro princípio previsto no artigo 37, ele diz a respeito da razoabilidade. Né? O que quer dizer a razoabilidade? Baseia-se no fato de que o administrador, dentro do seu poder discricionário de atuar, deve obedecer critérios aceitáveis dentro de um ponto de vista lógico e racional, utilizando-se de bom senso, evitando atos com base em paixões, emoções, excentricidades, critérios pessoais. Vamos dar um exemplo simples. Determinados legisladores optam em fazer a fachada das instituições públicas com determinado desenho, sei lá, vamos dar aqui um exemplo bem absurdo. A partir do mandato dele, ele manda fazer uma pintura de vulcão dentro de todos os órgãos públicos, tem um vulcão. Ele não está sendo razoável. Ele está usando ali, não está usando de bom senso, que é a pintura do vulcão em todas as frentes dos órgãos públicos, das escolas, do posto de saúde da cidade. Então, ali está tendo um excesso. Então, não está tendo um bom senso. E aí ele está ferindo um princípio da razoabilidade. Um outro é o princípio da proporcionalidade. Né? Os atos praticados pelo administrador devem ser da mesma proporção da finalidade a que se propõe. Isto é, deve haver uma relação de equivalência entre o objetivo do ato e o motivo que se deu a causa para este ato. Então, eu tenho que ter um motivo razoável e eu tenho que ter uma proporcionalidade para isso. Eu não posso dedicar todos os recursos dentro da minha administração para um setor. Digamos, eu vou priorizar apenas a saúde durante o meu mandato, a segurança, a educação, o bem-estar social. Eu não vou me preocupar com isso porque eu tenho só um foco. Não é bem assim. Tem que ter uma proporcionalidade, tem que ter uma razoabilidade, certo? O princípio que nós vamos falar agora é o da motivação, né? Ele está no fato de que a administração deva justificar seus atos. Então, todo e qualquer ato da administração pública, ele precisa ter uma motivação e ele precisa ser justificado. Então, como eu falei lá do exemplo esdrúxulo da pintura do vulcão, ele não teve um bom senso ali. Mas se ele fez uma pintura que tinha um significado expressivo para aquela comunidade, ou que teve um projeto do qual chamaram os artistas daquela região, e foi feito um concurso e tal e tal. Então, tudo tem que ter um motivo, uma causa. Um outro princípio que nós trouxemos aqui para vocês é o da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.
Então, aqui é a comunidade em primeiro lugar, o particular em segundo lugar. Este é um dos mais importantes princípios da administração. E as ações devem ser sempre na defesa do todo, a comunidade em primeiro lugar, a sociedade em primeiro lugar. E a gente tem que perceber o bem comum. Então, o administrador ele tem que ter essa noção do bem comum. E se eu for trazer esses princípios para dentro da instituição, dentro da escola, eu preciso entender o bem da comunidade, eu preciso entender as razões que aquela ação vai trazer para a comunidade. E sempre pensar além dos muros da escola, porque a criança hoje está na escola, mas daqui a pouquinho ela está lá fora. E eu preciso ter essa razoabilidade, esse pensamento muito claro. Lembra quando nós falávamos do entorno daquela comunidade? Como é que está o entorno? Como é que ele chega até a escola? Como é que ele sai da escola? É aí que a gente percebe o quanto a legislação ela está conosco o tempo inteiro. E o que falta é perceber que o nosso ato, a nossa vivência, a nossa atuação, ela é sempre política e ela é pública. Então, façamos uma leitura e tenhamos entendimento do que está escrito, do que está previsto na lei. Um outro ponto que nós trouxemos para vocês é a responsabilidade do gestor público. Então, o gestor público ele não age por si só. Ele age em nome do Estado, ele age em nome do município, do qual ele é o administrador. Né? Ele é o administrador dos recursos públicos obtidos por meio da captação de tributos. A partir desses tributos é que são geradas as rendas, gerado todo o montante que vai fazer o pagamento da escola, pagamento dos professores, dos enfermeiros, dos médicos, e, em razão disso, ele tem a responsabilidade de gerir todos esses recursos, né? Aí ele monta as secretarias e ele vai ter que organizar, ele é o grande administrador, ele é o grande gestor de tudo, certo? Se voluntariamente ou involuntariamente, por ação ou por negligência, causar prejuízo, ele é responsabilizado e ele tem que ressarcir o dano conforme diz o Código Civil Brasileiro. A gente sabe que tem aí muitos processos de diferentes gestores, para diferentes gestores, de uma forma que não foi gerada, não foi organizado ou gestado de maneira correta esse período letivo dessa pessoa que foi eleita, né, eleita por todos nós, e todos nós temos que observar como é que esse legislador, como é que esse administrador está trabalhando, se ele está trabalhando com esses princípios de forma correta, se ele não está ferindo esses princípios que nós acabamos de falar aqui. Então, mais uma vez eu falo para você, a legislação ela é perfeita. A lei brasileira ela tem tem situações que às vezes a gente fica com dúvida, mas ela traz uma organização muito bem elaborada. Cabe a nós observarmos e buscarmos saber se aquilo está sendo cumprido de forma correta. O problema não é a lei, o problema é aquele que vai buscar fazer a lei ser cumprida. E é aí que está o perigo, porque são pessoas, não é? E todo mundo tem suas falhas. E aí a gente vai ter que lidar com essas situações, mas é muito importante você que está aqui estudando sobre legislação ficar atento a esses pequenos detalhes. Um outro aspecto que a gente traz aqui sobre princípios éticos, é quanto ao assédio moral ou sexual dentro da instituição. Hoje a gente sabe que o assédio ele é muito fácil de acontecer. No entanto, a pessoa que está na gestão escolar, que está na observação de como a instituição, não só a escola, qualquer empresa transcorre, ele precisa usar, não é? O gestor da sua autoridade funcional. Quando você usa isso de uma forma
que agride, humilha, ofende, né, o empregador ou o gestor assedia sexualmente, fazendo propostas subjetivas ou então que tenha um cunho sexual, isto é uma atitude que precisa ser denunciada. Então, cada vez mais pessoas observam essas ações acontecerem e fazem denúncias. E o abuso sexual, o assédio moral dentro da instituição privada ou pública é crime, precisa ser denunciada. Não é? Então, hoje a gente sabe que existe uma legislação própria para isso. Em algumas cidades, é, e você tem espaços onde ele é restrito a mulheres justamente para que não haja assédio. Né? Na verdade, isso não deveria existir. No entanto, foi necessário criar esses espaços para que elas se sentissem seguras. Né? Não só o assédio sexual, o assédio moral também é algo muito delicado. Então, enquanto coordenador, gestor escolar ou gestor de uma instituição, de uma empresa, é algo muito delicado e você tem que ter muita atenção. A televisão está aí mostrando toda semana para a gente praticamente um caso de assédio moral ou sexual dentro de empresa. Então fique atento aos seus direitos e busque mostrar que existem situações e que ações como essa não podem existir. Como prometi para vocês, numa das nossas aulas, eu trouxe aqui um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não está dentro do nosso material agora específico, mas como eu mencionei lá quando eu falei da Constituição Federal, trouxe aqui um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA, que é a Lei 8069 de julho de 1990, que fala do direito à educação lá no seu artigo 53. Então, já que nós estamos falando sobre as leis, diretrizes e bases da educação, o ECA faz parte desse processo. Então, toda criança e adolescente tem direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da sua pessoa, do exercício da cidadania, da qualificação para o trabalho, e isso é assegurado por lei. Então, o ECA traz aqui a igualdade de condições, o direito e respeito a seus educadores, né, direito de contestar critérios avaliativos. Lembra que eu falei para você sobre a questão do respeito à religião de cada um, certo? A organização de participação de entidades estudantis. Falei para vocês sobre as experiências que devem ser apresentadas enquanto participações em feiras e eventos, em Olimpíadas, que faz parte hoje, é uma obrigatoriedade da instituição de ensino. E também o ECA traz que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência de como anda o processo pedagógico e as propostas educacionais da instituição de ensino. Né? Às vezes existem profissionais que dizem, não, isso aqui não pode, isso aqui é um documento da escola, eu não posso apresentar para o pai. Tem que apresentar para o pai, sim, a proposta educacional, o desenvolvimento da sua criança, quais são os objetivos de aprendizagem, o projeto político-pedagógico, o regimento escolar, são documentações que o familiar tem direito de visualizar, certo? Já, por contrapartida, os responsáveis, né, os pais, têm a obrigação de matricular os seus filhos a partir de 4 anos, não é? Antes disso, em creche, e a partir de 4 anos na educação infantil do ensino regular. No artigo 56 diz que os diretores de escola comunicarão aos conselhos tutelares os casos de... Olha quando eu falei para você do conselho. Conselho tutelar, lembra disso? Maus tratos envolvendo alunos. Criança chega na escola, o adolescente chega na escola com um comportamento que não é o dele normalmente, com marcas, tá estranho. Você precisa, né, fazer uma ocorrência junto ao conselho, a ausência do aluno, né? Quando ele começa a não aparecer na escola, isso tem que ser comunicado
após, claro, esgotado todos os recursos que a escola tenha para entrar em contato com a família, visitar a casa desse aluno, não encontrando esse aluno, não tendo resposta da família, vale chegar a conselho tutelar e notificar. Por quê? Se algo acontece com esse aluno e a escola não notifica, a escola torna-se conivente com a situação do aluno e ela também será chamada. Por que que ela não entrou em contato com o conselho? Daí a importância da sociedade estar atenta à formação desses conselhos, participar da eleição, né? Outro aspecto que deve ser levado ao conselho tutelar é o elevado nível de repetência. Então, a criança não consegue se desenvolver, esgota seus recursos dentro da escola. Você precisa entrar em contato com o conselho. O que está acontecendo? Essa criança precisa de um atendimento especializado, essa criança tem uma deficiência que precisa ser tratada, a família não está buscando auxílio, e a escola, junto ao conselho, vão viabilizar condições para que essa criança tenha um atendimento adequado. Então, está aí a importância, né, está dentro do ECA, a participação, a organização e a comunhão entre escola e conselho tutelar, certo? O poder público estimulará pesquisa, experiência, novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologias, didáticas, avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Aí não disse, mas é a nossa EJA acontecendo. Então, a criança passou daquele período, precisa haver, pelo poder público, um estímulo para que essa criança, esse jovem, consiga desenvolver a sua aprendizagem, consiga concluir os seus estudos, ok? No artigo 58, o processo educacional ele deverá respeitar os valores culturais, artísticos e históricos do contexto social da criança. Eu acredito que nós conversamos sobre esse tema muito amplamente na primeira disciplina que nós fizemos juntos, no primeiro módulo, que falava do respeito à cultura do lugar, à cultura do jovem, da criança. E a escola precisa motivar ações a respeito dessa cultura. Então, quais são os aspectos culturais desse lugar? Eu tenho que garantir liberdade e acesso de fontes de cultura. Então, enquanto instituição de ensino, eu preciso prover isto. Isso está no ECA, está na Constituição e está na LDB. Também está no ECA, os municípios, com apoio dos Estados e União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportiva e de lazer voltados para a infância, adolescência e juventude. Então, o município ele tem que criar esses espaços para divulgação, para a execução dessas atividades. E aí a gente vê as nossas praças públicas, o nosso espaço de lazer, o nosso domingo, quando as crianças conseguem, os finais de semana ou à tarde, as praças estão lá sendo motivadas e as escolas precisam utilizar esse espaço como delas também. Então, são situações que precisamos ter ali um trabalho em conjunto, né? Escola e sociedade, e promover isso para os nossos jovens. E agora eu vou falar com vocês também, como comentado no nosso último encontro, penúltimo ou antepenúltimo, agora eu nem me lembro mais, que eu falei sobre o plano de carreira no magistério. Lembram? O nosso plano de carreira, eu estou falando aqui, gente, do plano de carreira de magistério dentro do ensino público. Dentro do ensino privado, nós não temos um plano de carreira instituído. Não que não seja uma luta sindical, ainda é uma luta sindical o plano de carreira. Mas vamos ver o que diz a LDB sobre o plano de carreira no magistério. Consideram-se profissionais de educação escolar os que nela, estando em efetivo exercício, têm sido formados, reconhecidos. Lembra como a gente falou? Quer dizer, como nós conversamos da última vez, bem antigamente bastava o ensino médio para que o professor pudesse atuar dentro da instituição. Hoje, sabemos que isso não é mais suficiente. Exige
habilitação, ensino médio ou superior para docência, educação infantil ou ensino fundamental. No entanto, esse ensino médio hoje ele é apenas superior, porque já houve alteração nessa lei, certo? Os trabalhadores portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento e supervisão, hoje é o habilitado em pedagogia, que abrange essas três áreas: administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional. É o pedagogo, é ele o profissional que vai atuar da educação infantil até os anos finais do Fundamental 2. Passando para o ensino médio, já tem os professores horistas, aqueles que fazem a licenciatura plena por área, seja letras, matemática, biologia. Então, até os anos finais do Fund 2, que é a nossa antiga oitava série, hoje, nono ano, você tem esse profissional que atuou, não é, em diferentes áreas e ele pode ser o professor daquela série. Nós temos escolas que, a partir do quinto ano, sexto ano, eu já tenho professores por área. Então, eu não tenho só aquele pedagogo que atua direto até a quinta série. Mas acredito que a maioria das escolas já tem um pedagogo até a quinta, sexto ano em diante, eu já tenho um professor por área. Salvo situação de cidades onde municípios que eu não tenho esse profissional, eu tenho apenas o pedagogo ou um professor de uma área específica que acaba atuando em diferentes é, áreas por falta de professores naquela localidade. Né? Nosso país ele é muito extenso, ele tem diferentes realidades, ok? Então, eu preciso para isso um curso técnico, eu preciso ter um diploma de ensino superior, pedagogo ou afim. E esse profissional também com notório conhecimento naquele sistema de ensino. Quando eu estou falando principalmente em áreas específicas, né? Quando eu falo no ensino de crianças surdas, eu tenho também profissionais que estão na educação porque fazem parte é, de áreas ou de cursos livres em que ele tem uma habilidade específica, notoriamente reconhecida, e que ele vai atuar dentro daquela instituição. A formação desse profissional, ela vai se dar dentro da educação básica, dentro daquilo que a gente conhece enquanto formação. Mas eu tenho aqui uma observação bem interessante. Hoje nós temos uma formação pedagógica dentro da instituição, eu tenho os professores, os diretores e coordenadores, eles são eleitos ou eles são indicados dentro de cada órgão público, né? Seja ele, dependendo da legislação, eu acredito que há uma situação de nomeação ou não, o conselho escolar é que vai fazer essa escolha, dependendo do município, e nós precisamos conhecer a legislação de cada município, a legislação do nosso município, para saber como é que é a nomeação para esses cargos dentro da nossa instituição de ensino, certo? Também a associação entre teorias e práticas mediante estágio supervisionado e capacitação em serviço. O nosso profissional, ele passa por estágios quando ele está na formação. Então, dentro da formação, dentro do magistério, ele passou pela formação inicial, ele tem um estágio para aprendizagem de teorias e práticas, depois ele entra como um professor, né? Ele é supervisionado, ele é trabalhado para que ele ganhe experiências e sim ele entre na sala de aula. O artigo 62 diz que a formação desse docente para atuar na educação básica, né, far-se-á em nível superior em curso de licenciatura, admitida como formação mínima para exercer. Lembra que eu disse que lá no passado isso não era uma exigência legal? Hoje é, né? Na educação infantil, nos 5 primeiros anos de ensino fundamental, nível médio, na modalidade normal. Na União, no Distrito Federal, nos estados e municípios, eles deverão promover formação inicial continuada e a capacitação de profissionais do magistério. Essa formação continuada, essa capacitação, ela existe, né? Comentei até na última aula a respeito de inúmeros cursos que existem de capacitação,
para o professor de qualificação profissional. Isso, dentro do plano de carreira, ele vai crescendo dentro no que diz respeito à categoria de ensino, não é? E de remuneração. Então, hoje o professor tem um salário base e o professor que tem qualificações, ele também vai acrescendo em seu salário com as suas gratificações. Então, é um plano que existe, é um plano de carreira que existe dentro da administração pública para o magistério, certo? Aí, no inciso terceiro, ainda fala da profissionalização desse professor, do currículo mínimo de formação, né, com as referências dentro da BNCC. A formação desse profissional de educação para administração, planejamento, supervisão e orientação será feita em curso de pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino. Né? Meu exemplo, né? Vou dar o meu exemplo aqui. Eu fiz um curso de pedagogia, fiz um curso de especialização em coordenação educacional e gestão escolar. E aí sim, eu assumi um cargo de coordenação pedagógica. Então, esse foi um critério da instituição no qual eu trabalho. Então, eu fiz um curso de pós-graduação em gestão escolar, porque eu era professora, né? Então, fui professora durante muito tempo na instituição, e aí a instituição fez essa solicitação e eu fiz essa pós-graduação para que eu pudesse ter melhor subsídios na minha atuação. Claro que a gente sabe, todo mundo sabe, que a prática é que vai nos respaldar. Mesmo o professor, ele sai da academia com um conhecimento teórico, mas é a prática que vai moldar esse profissional para a sua atuação profissional, para a sua atuação de sala de aula ou de gestão. E aqui, no artigo 65, diz que a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de no mínimo 300 horas. Prática de ensino que a gente obtém lá no estágio, certo? Os sistemas de ensino promoverão a valorização profissional, assegurando-lhes plano de carreira. Nós acabamos de conversar sobre o que é esse plano de carreira. Ingresso por concurso público, estou falando da escola pública, do município do estado, aperfeiçoamento profissional contínuo, piso salarial, progressão funcional baseada na titulação e habilitação, período reservado a estudos, planejamento, avaliação, incluindo carga de trabalho e condições adequadas de trabalho, certo? E no inciso primeiro, nós temos o seguinte, que a experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Então, além disso, eu preciso ter conhecimento do que diz o sistema de ensino do meu estado, do meu município, certo? São consideradas funções de magistério exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, educação básica, níveis e modalidades de ensino, certo? E no caso da União, que prestará assistência técnica aos estados e Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos e profissionais de educação. Então, o que nós sabemos com tudo isso? Que nós precisamos nos qualificar. Então, eu, enquanto pessoa responsável pela organização da documentação da instituição de ensino, eu tenho ali o currículo do meu profissional, eu preciso saber da qualificação de cada um deles, eu preciso alocar esses profissionais de acordo com a sua habilitação técnica, de acordo com a sua habilitação docente, e estar acompanhando essa progressão. Saber quais os profissionais que fizeram qualificação, quem não fez qualificação, indicar e também, como nós vimos aqui nos princípios, eu preciso publicar como é que anda a formação do meu profissional. Quem é que está
se qualificando, quais são os professores que participam de todas as formações, como é que tudo está em andamento dentro da minha instituição. Olha aí a publicidade, olha os princípios éticos sendo apresentados ao administrador público. Então, fica a dica para o estudo mais uma vez, e eu conto com vocês, com todas as dúvidas ou não, a participação de vocês junto à Paideia Educacional, trazendo como é que vocês estão participando e acompanhando todas essas aulas que tratam especificamente da legislação que rege o ensino no Brasil. E aí fica a dica para o estudo. E solicitem para a gente algo que possa contribuir ainda mais com o aprendizado de vocês. E até o próximo encontro.